Vamos chamar agora o Alfredo Scaff para comentar aí essa notícia, né, Scaff? O Bolsonaro se sente perseguido pela justiça, né? E agora essa acusação aí do filho mais novo do Bolsonaro, Jair Renan, por tráfico de influências. Como você vê essa questão aí, esse sentimento do Bolsonaro? Todo pai tem esse sentimento com relação aos filhos, isso é muito normal. Mas na função de presidente da República, todo agente público está sujeito a isso. O inquérito, ele não condena ninguém, ele apura informações, né? O inquérito pode ter um relatório favorável ao investigado e desfavorável. Então, eu vejo que essa questão de perseguição, obviamente, isso é uma questão subjetiva, emocional, a gente tem que respeitar o sentimento do presidente da República. Mas a Polícia Federal, a Polícia Civil está aí para isso, justamente quando provocada, investigar. E se investigando der um resultado positivo, relatando que não houve crime, obviamente comemora-se que você não tem nada, você não deve nada. Agora, investigar não é o problema. O problema é expor a pessoa a um dano moral muito forte. É isso que eu sempre prego. Eu vejo que determinadas investigações não poderiam ter a liberdade obviamente, de divulgação, deveriam requerer um certo sigilo do inquérito, justamente para preservar pessoas que podem ser prejudicadas para o resto da sua vida, mesmo que o relatório, né, a finalização do inquérito seja, obviamente, que não houve crime nenhum. Agora, Diogo Schelp, já em tom de balanço de mandato, Jair Bolsonaro conversou com esses pastores dizendo que gostaria de ter feito muito mais. Mas alguns eventos, alguns episódios não permitiram que ele fizesse tudo o que estava planejado, como, por exemplo, a questão que envolve o desastre de Brumadinho e, sobretudo, pandemia. Mas ele voltou a bater naquela tecla, né, de que governadores e prefeitos acabaram tomando medidas, sobretudo no fechamento dos comércios, aquela história da economia. Primeiro a gente fica em casa, se protege, a economia a gente vê depois. Enfim, uma frase que ele sempre diz nos seus discursos, dizendo que isso talvez tenha sido um ingrediente que o prejudicou na condução da pandemia e do país em meio à crise sanitária. Daniel, desde o começo da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou que ele percebia que aquele evento podia ter um impacto econômico muito grande e que aquilo destruiria o seu plano de fazer um governo que seria um governo de recuperação econômica, né? Essa recuperação econômica, depois da destruição dos governos Dilma, começou no governo Michel Temer. Michel Temer criou ali as condições para que essa retomada pudesse acontecer, e Bolsonaro esperava ali com seu ministro Paulo Guedes colocar isso adiante, a locomotiva do Brasil, para funcionar. E ele percebeu que a pandemia seria um empecilho. E seria um empecilho de um jeito ou de outro. Seria um empecilho com medidas de restrição ou sem medidas de restrição. Então, o que ele fez? Ele assumiu para si o que seria o bônus da cura, e acreditou que teria a cura da hidroxicloroquina e de outros medicamentos. Isso, desde o começo da pandemia, ele defendia. E o ônus da economia, ele tratou de empurrar já com um discurso, desde o começo, para governadores e prefeitos que passaram a adotar essas tais medidas de restrição. Medidas que ele tentou impedir, inclusive, por medida provisória, por decreto, e o STF impediu, porque havia uma questão de autonomia de estados e municípios também tomar medidas nas questões sanitárias. Então, ele vai usar esse discurso até o fim. O discurso de que, se ele tivesse feito do jeito dele, as coisas teriam sido melhores. E não há nenhum indício disso. Muito bem, vamos saber agora do Roberto Mota. Mota, você acha que há um discurso de uma perseguição, há um exagero nisso, ou como você vê essa questão? Eu acho que essa perseguição é óbvia para todo mundo que acompanha com o mínimo de atenção a imprensa. Começou, pode-se dizer, já na campanha eleitoral, no início do governo, a imprensa toda declarou guerra ao governo Bolsonaro. Todas as notícias negativas são amplificadas, boatos são replicados como se não houvesse amanhã, e as notícias positivas são distorcidas ao máximo para que soem como negativas, tá? A situação chega às raias do absurdo. Basta lembrar a famosa frase que comentava a despiora da economia. Então, para criticar as coisas que o governo faz certas, e que não são poucas, se cria até uma palavra nova. Ora, as pessoas que fazem isso, que criaram essa palavra
despiora, elas perderam todo o senso de responsabilidade. Tá? E como é que a gente pode olhar para essa realidade e dizer que isso não é perseguição?